Mais uma vez de volta ao nosso 11º episódio do RespiraCast. Você que está nos ouvindo no oferecimento da Sonata, né? Soluções auditivas. Você que está no Spotify, agora estamos também no TikTok, Instagram, Facebook. Mais uma noite, na verdade, nesse dia 23 aqui de março, junto com o Luiz Marques, né, que vai apresentar o nosso convidado, que, olha, se você ouviu na internet a história do John King, sabe aquela história do John King? Não conheço. Que é um cara que ele é médico, cirurgião, ele depois foi Navy SEAL da Marinha Americana e, por fim, virou astronauta. A gente está nesse nível da nossa conversa de hoje, né, Ele faz tudo um pouco, né? Ironman, né? Então faz o Dr. Euler Filho, né? Seja muito bem-vindo aqui conosco. Pô, pessoal, obrigado. Dr. Euler Filho é médico, cirurgião plástico, renomado na cidade de Manaus, é atleta também, é escritor, certo, galera? E a gente tem um prestígio aqui de estar com você nesse dia tão legal pra gente conhecer um pouco mais, falar um pouco sobre a questão da cirurgia plástica, né? Sobre os highlights, né? Que tem dos assuntos, né? Que estão polêmicos também, pra gente conhecer um pouco melhor. Poxa, bacana. Euler, falar pra gente, assim, um pouco da tua área de atuação, da tua trajetória, assim, como que tu pode, geralmente quando tu diz assim, como é que eu vou me apresentar em algum lugar, eu digo, eu sou desse jeito, eu faço isso, o que é que tu, como é que tu conceitua, que é uma coisa. Olha, eu acho que uma coisa importante, assim, dentro da minha conceituação é que, uma coisa até engraçada mesmo, é porque, como meu nome é Euler Filho, antes eu era o filho do Euler, né? E agora eu sou o pai do Euler Neto. Né? Então ficou uma coisa assim, meio que engraçada. Quando a gente morava, eu morei muito tempo em Brasília, mas quando a gente morava aqui, era mais ou menos isso. Né? Mas a minha formação, eu digo que foi muito fundamentada em casa também, porque meus pais são médicos. Né? Meu pai, de formação, ele foi anestesiologista durante muito tempo, depois virou pneumologista e agora é geriatra. Né? E a minha mãe formou em sociologia e depois fez medicina e fez pneumologia também. Olha que legal. Então, meus pais, os dois, são pneumologistas. E aí sempre, quando criança, eu tinha aquela ideia, né? Poxa, eu vou ser médico. E eu acompanhava sempre o papai nos finais de semana na Beneficente. Uhum. E às vezes no hospital ali da 10 de julho, que era o São Lucas, que agora acho que até acho que é outra rede, acho que é Negro agora, Rio Negro, né? Isso. Sim. E eu dizia assim, poxa, quando eu crescer eu vou ser médico. Mas eu sempre tive aquela coisa de, pai, eu quero ser cirurgião, sabe? Eu quero ser cirurgião. E aquilo veio na minha cabeça e eu fui buscando essa trajetória e concluí o primeiro e segundo grau no Dom Bosco. E depois entrei na época era a Universidade Federal do Amazonas. Era só... Era o UA só, a Universidade do Amazonas, né, quando eu entrei. Não pode falar o A que vai entregar a idade, né? Então, não, eu entrei em 88. E aí no meu segundo ano eu tive uma oportunidade ímpar também de ser transferido para Brasília. Uhum. Quando eu cheguei em Brasília, o currículo aqui eram 318 créditos, acho que era isso. E lá as práticas tinham os créditos aumentados, lá era 400 e poucos créditos. A princípio eu fiquei preocupado com aquilo e acabou me atrasando um pouco. Eu fiz um ano a mais, 1 ano e meio, porque teve uma greve grande na época. Mas eu conhecia o pessoal da engenharia, eu conheci o pessoal da biologia, eu conheci o pessoal das outras áreas também que comunicavam ali com a medicina, odonto e tal, porque eu tive que fazer muita optativa. E aí, olha, é o Manaus. Então todo mundo me conhecia na faculdade, eu era convidado para tudo quanto era canto, fiz uma ramificação grande, um networking grande. Então Brasília foi um divisor de águas. Aí formei em 95 e decidi fazer geral. Quando eu fui fazer geral, eu passei no hospital de base, passei no Hospital das Forças Armadas e não passei na UNB, que era a minha faculdade de origem. E o meu chefe, o doutor André Viana, na época, ficou até meio chateado comigo, que ele me queria, né, como residente. E aí eu defini que eu gostaria de fazer no HFA. Né? E por coincidência,
o meu ambulatório de cirurgia geral era do lado do ambulatório da cirurgia plástica. E todas as vezes que eles precisavam de alguma coisa da geral, eu acabava sendo ali aquela ponte. Sim. E aquilo foi me aproximando. Mas quando eu vi, Tava na plástica. Então você nunca tinha pensado na plástica antes? Foi depois Não. desse contato que Foi você depois teve? desse contato que eu tive que eu comecei a vislumbrar a plástica. Eu tive algumas paixões, né, pela cirurgia torácica e depois pela cirurgia cardíaca mesmo, na época do Dr. Brick, no Hospital das Forças Armadas. Mas a doutora Jussara, o Dr. Fábio, o Dr. Guineve, o Dr. Cardoso, o Dr. Matos e a doutora Rosângela, que eram os meus staffs, começaram a ter essa intimidade crescente durante a minha formação como geral. E eu cheguei a fazer videolaparoscopia também, eu fiz depois que eu acabei a geral, eu fiz videolaparoscopia, aí passei para plástica e passei para procto, né? Eu fiz para as duas. E o resultado da plástica estava demorando para sair, então como eram coisas distintas, né? Eu assumi lá a procto. E aí quando saiu o resultado, mas quando eu cheguei eu disse assim, ó, eu fiz para plástica, se sair eu vou ter que sair daqui. Aí quando saiu, o doutor Pessoa disse, o senhor vai me abandonar, né? Eu disse, doutor Pessoa, eu vou lhe abandonar, mas muito obrigado. E eu sempre tive essa sorte. Eu digo que quanto mais eu me dedico às coisas, mais sorte eu tenho, né? Então, eu acho que a minha trajetória, ela está muito ligada às características da minha família, assim. E papai sempre nos estimulou muito a gente sonhar grande, sabe? Sim. E não ter medo das coisas. Claro que todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto, dá aquele frio na barriga, aquelas coisas todas. É bom, né? Mas é bom, né? É Porque bom. quando a gente está saindo daquela zona de conforto, com certeza algo melhor vai aparecer, né? Nesse sentido, assim, até te perguntar, né, no livro tu fala ali sobre cinco fases, assim, para construir alguma coisa, porque não é necessariamente para fazer uma atividade física, né? Isso. Porque dizer assim, você vai ter que pensar na ideia, você vai ter um planejamento, você vai ter no fim, chega o quinto lá que é a execução. Isso é um projeto de pesquisa, é a mesma coisa. Uma cirurgia é assim também, né? A gente vai, olha, planeja o paciente, vê qual é o problema. E aí, nesse sentido, queria te perguntar, hoje, assim, nessa tua trajetória, aí você é um atleta, como o Luiz insertou aqui no começo, quando você faz esse paralelo ali que você consegue... ainda consegue dividir assim, o que é prazer e o que é trabalho. As duas coisas são trabalho, porque também dedicam esforço em algum momento. Onde é que um se complementa, onde se distancia também um do outro. Faltou uma coisa que eu acho que o Luiz não sabe, mas eu sou guitarrista nas horas vagas, né? Isso ainda não foi? Você não é astronauta. Cozinha. Eu gosto de cozinhar. E lá em casa, assim, é engraçado. O papai cozinha muito bem. O papai é gourmet. Eu me aventuro, mas eu faço as coisas, assim, muito também de estar vendo o papai cozinhando sempre. E, assim, eu crio uma coisa ou outra, de vez em quando. Mas o meu sobrinho cozinha muito bem, o Gabriel, e o Marco, que é o meu cunhado, também cozinha. Então, lá em casa, assim, a gente sempre tá um na casa do outro, assim. Tu me falaste aí de algumas situações, assim, de como é que eu me programo nas coisas. Eu digo que 1, 2, 3, 4, 5 e vai, né? Então, geralmente é identificar o que você está se propondo, né? Então, quando você identifica, então, vamos lá, vou utilizar aqui, eu quero tocar guitarra, né? Aí, eu estipulo a meta. Eu identifiquei, eu quero tocar guitarra. Aí a meta. Em quanto tempo eu tenho que tocar guitarra? Porque aí você começa a ler, estudar, escutar, perguntar. Poxa, tocar guitarra, uns 5 anos, assim. Estudando, né? Aí tá. Então eu vou me planejar. Então como é o planejamento? Eu vou estudar 2 horas por semana com o professor fulano de tal, assim, assado, cozido, frito, e vou ter umas 2 horas durante a distribuição do meu tempo, assim, à tardinha, à noite, assim, para eu ficar lá 20 minutos para dar mais 2 horas durante a semana também, 4 horas. Que você tem que ter 10 mil horas, assim, para dizer que você sabe fazer alguma coisa. Né? Então 10 mil horas, né, para você se tornar especialista naquilo. Então, primeiro eu identifico,
traço a meta, planejo como é que eu vou fazer, e aí vem a organização, que eu acho que a organização hoje, para mim, é fundamental. Eu falo para minha secretária muito, eu falo muito para os meus filhos, que se você não tem agenda, esquece, mano. Você não vai conseguir executar as coisas. E quanto mais eu organizo a minha agenda, mais coisa eu tenho capacidade de realizar. Agora também tem um limite, né? Você não pode ter mais que 4 situações muito importantes para você fazer no mesmo dia que você não vai fazer, né? E aí então a gente organiza e depois que organiza, executa, né? Então como é que eu faço as minhas coisas? É assim, né? As minhas cirurgias, sim, poxa. É isso que eu ia perguntar, essa organização que você traz, né, para a questão do esporte, né? Sim. Porque você, querendo, é um atleta, né? O Iron, ele é um esporte assim, né, que demanda de muita energia, tem uma programação, muito tem tempo, um treino muito intenso. Isso. E eu queria saber se você acaba às vezes vendo tanto que você também se esforça para programar uma cirurgia, né? Se você consegue correlacionar, às vezes também como se preparar para uma competição, né? Para o Iron. Sim. E aí, dentro desse espectro todo, dessa construção de como é que as coisas acontecem, eu comecei a entender que no nosso dia a dia tem as coisas importantes, tem as coisas urgentes e as circunstanciais. Onde é que eu posso ganhar tempo? Nas circunstanciais. Então, é o primeiro passo para você aprender a dizer não para os outros e sim para você. Sim. Né? Então, esse foi o fundamento maior de eu ter aprendido a dizer não com educação. Não vou, não. Olha, eu não consigo hoje realizar o podcast, mas na minha agenda aqui na quinta-feira, tal hora, eu vou conseguir estar com vocês. Então, eu não te dei eu te dei uma outra opção para a gente concretizar o que a gente está firmando aqui. Então, eu comecei a utilizar isso. Então, eu tive que eleger o que é importante na vida do Euler Filho. Então, eu digo que eu tenho 4 pilares. Primeiro, a minha família, minha espiritualidade, o meu trabalho, minha atividade laborativa e o meu lazer, né? Mas qual que é o mais importante? Não tem, depende do momento, aquele vai ser o mais importante, né? É tipo filho, qual que tu gosta mais? Pô, eu tenho 4 filhos. O filho que eu gosto mais é o que está precisando de mim mais naquele momento, né? Mas então eu digo que eu tenho um que eu mais gosto, o outro que eu adoro e o outro meu preferido, né? E a Lara, como é única, então ela é a rainha, então fica muito fácil, né? Então foi assim que eu comecei a classificar o que era importante, porque as urgências elas vão aparecer na tua vida e tu vai ter que resolver. Tu está indo atender o paciente, o consultório está lotado, está marcado, aconteceu um temporal, abriu uma vala e trânsito. O que eu vou fazer? O que eu achei interessante dessa tua construção é sobre a importância, você falou ali, de 1, 2, 3, 4, 5, vai, ok, mas vai estudando, vai se preparando, né, que você colocou, vou ver um horário para eu parar para ver aquilo ali, para ver o tempo que eu vou me dedicar. Não é a coisa, não vai acontecer se não tiver esse esforço do estudo. Sim. E eu falo isso porque as coisas vão mudando, né? A gente tem muitas discussões em relação a verdades, etc. E dentro do nosso espectro de saúde, imagino que dentro do espectro de beleza também. Sim. E aí a gente acaba passando por situações em que você tem não vou dizer nem uma fluidez assim, mas eu vou dizer uma coisa muito passageira, uma valorização muito passageira em alguns momentos para o estudo, né? Parece que a pessoa diz, não vou estudar isso aqui agora porque não vai ser interessante, vou focar mais nisso daqui porque é o que vai me render mais, ou nisso daqui porque isso daqui é o que está na moda no momento. Essa questão de moda, né, parece que faz com que as pessoas não se aprofundem nas questões, parece que elas ficam sempre no superficial, porque ela vai de moda em moda, então ela não afunda naquilo ali, né? E aí, falando de moda, eu queria saber, dentro do teu dia a dia aí, no teu estudo, etc., né, como é que ficam, como é que se firmam, como é que se diz ali, no teu dia a dia lá pro teu paciente, não, olha aqui, ó, isso aqui é uma coisa que é só balela, é só moda, o que resolve é isso aqui, né, a gente estuda, porque tem muito disso, né, quantas vezes não chega com a gente, né, Luiz?
o paciente que tu diz assim, não, isso aqui a gente não trata com a pílula Sim. mágica, não trata com... Ou faz da mesma forma, só que essa daqui é mais cara, você vai uma tecnologia Sim. que não faz diferença você usar ou não. Sim. O que você pensa nisso, assim, sobre a necessidade de De estudar padrões, né? e de padrões, essa flutuação toda? Tendências, padrões, porque na sua especialidade, né? Tem muito. Tem muito. O interessante nessa situação toda é que eu falo isso para os meus alunos, né? Estou dando aula já na universidade, na Estadual do Amazonas, na UEA, há 19 anos. Não existe atalho, cara. Tá? Então, se eu tenho que ler um livro, não dá para ler o primeiro capítulo, o quinto e o último. Porque toda vez que você pega um atalho, fica um gap. Né? Então, esse gap, em um dado momento, vai te faltar. Né? Então, o que eu vejo hoje dentro da minha especialidade? Primeiro, a invasão absurda que nós temos na cirurgia plástica. Quando ocorre um caso desfavorável, a mídia coloca cirurgião plástico, executou situação assim assado e o desfecho foi tal. Quando você vai ver, por que ele chama a cirurgia plástica? Porque é glamurosa, mas às vezes é um profissional que adentrou o âmbito da cirurgia plástica, começou a fazer procedimentos invasivos sem a capacidade técnica ou sem o devido estudo para realizar aquilo. Não era cirurgião plástico. Não era o cirurgião plástico. Aí lá no final da nota, na verdade era um fulano com tal especialidade ou de uma outra área que não era... A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica informou que ele não é membro. Não é membro, exatamente. Lá no finalzinho, né? E isso causa uma mácula grande dentro da nossa especialidade, né? Então, eu acredito que mais importante que qualquer tipo de modismo, o paciente, às vezes, merece o médico que ele escolhe. Todas as vezes que o paciente coloca na frente o preço, ele esquece de valor. Então, existe uma diferença grande, viu? Você que está nos escutando aqui. Valor é diferente de preço. Valor é quando você tem qualidade, segurança, honestidade, resultado dentro de um preço justo. Então, quando tu procura só preço, olha o que tu está deixando para trás. Tudo isso. Então, às vezes... Não, eu fui com o Dr. Luiz, mas a consulta do Dr. Luiz é muito cara. Mas cara comparado ao quê? O que ele está comparando da tua consulta é com outro profissional, mas o outro profissional é tão capacitado quanto você é, estudou tanto quanto você estudou, tem os resultados satisfatórios que você tem. Se não tem, mano, não tem como comparar. É comparar o incomparável. Aí você falou de tecnologia. Sim. Vamos lá. Que é uma outra celeuma. Pegada, outra celeuma. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo simples. Eu sou cirurgião geral. Eu aprendi a fazer as cirurgias meia boca e agora eu quero só operar por videolaparoscopia. Vai dar certo? Não vai dar certo. Se eu não sei anatomia, se eu não sei fisiologia, se eu não sei patologia, se eu não sei técnica cirúrgica, meu amigo, eu posso pegar o melhor aparelho que eu não vou conseguir executar adequadamente aquilo. E dentro da cirurgia plástica é a mesma coisa. Existem inúmeros aparelhos caros para você... hoje, uma lipoaspiração. Você tem a lipoaspiração tradicional, você tem a vibrolipoaspiração, você tem a vibrolipoaspiração associada ao ultrassom, você tem a vibrolipoaspiração associada ao ultrassom, associada ao plasma. Né? Todo mundo tem indicação para todos esses aparelhos? Não. Sim. Não tem. Então, eu não sei fazer lipoaspiração com a cânula. Como é que eu vou conseguir indicar todos esses outros aparelhos se eu não sei fazer o básico? Então eu falo para todos os meus alunos, eu falo para os meus colegas, meu amigo, faça o básico com seriedade, que você vai conseguir
resultados extraordinários. Não inventa, que complica. Quando você já tem o básico muito bem feito e você quer evoluir, saia da sua zona de conforto, mas vá buscar informação adequada, né? Eu quero ler alguma coisa. Poxa, pega um estudo multicêntrico, né? Vê uma revisão sistemática, vê um guideline, né? Vai te informando, vê quem escreveu, conversa com o cara, vai fazer um fellow, né? Não dá para fazer fellow, tem que pagar, paga, né? Porque é assim que a gente evolui, né? É investimento. Tem tempo, né? Dinheiro, tudo. Né? Tudo. Eu coloco como metas, né? Eu traço as minhas metas, Luiz, Diego, todo ano. Acabou o ano, eu já faço as minhas metas pessoais, minhas metas de trabalho, minhas metas espirituais, minhas metas de lazer, minhas metas familiares. E a Rayana está aqui, a minha secretária, que não deixa eu mentir. É incrível como eu chego no final do ano, eu quase que gabarito tudo, uma coisa ou outra que passou e eu não consegui fazer. Então eu coloco lá, eu tenho que ir para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Eu quero ir para 2 jornadas. Quais são as melhores jornadas? Não, tem a jornada tal que eu quero ver tal coisa. Sabe? Então eu me programo para isso. Esses modismos, eles vêm e vão, tá? E se você faz bem feito o que tem que ser feito, você vai continuar atual, você vai continuar de vanguarda, porque você está se atualizando adequadamente. Então, eu vejo com parcimônia todas essas evoluções. Eu geralmente espero ali, olha, para você ter um resultado adequado de um aparelho novo, é uns 5 anos, cara. Isso é o clássico e o atual, o clássico e o básico, né? São sempre atuais. Né? Exatamente. É por aí. É por aí. E a outra coisa que me incomoda muito, mas que a gente vai conviver, é que hoje todo mundo tem acesso a muita informação. Só que tem acesso a muita informação sem qualidade. Então o Dr. Google, todo mundo é especialista. Né? Então, qualquer um vem discutir sobre pneumologia, vem discutir sobre otorrino, né? Procedimento, tratamento, inovações. O senhor não faz isso? O senhor está desatualizado? É bem embasado, né, cientificamente, até para conseguir, às vezes, né, dialogar com aquele paciente que já vem, às vezes, né, com tudo ali, assim, anotado. Só que eu achando que realmente é o rei... E às vezes eu vejo no consultório, eu sei que o Luiz vai fazer uma pergunta, mas assim, só finalizando, eu vejo às vezes no consultório assim, um paciente que vem e diz, doutor, porque eu fui num profissional em São Paulo, é sempre assim, né? Uhum. E esse profissional disse isso, que eu tinha que fazer com isso aqui. Eu sempre falo assim, Manaus não deixa a desejar para nada, a gente consegue resolver tudo, basicamente, aqui. Algumas coisas muito pontuais, eu digo assim, do extremo da tecnologia, que realmente se indica para algumas situações, né? Em algumas especialidades, alguma coisa que você falha em alguma coisa ou outra, especialmente no pós, né? Na retaguarda que você precisa realmente, especialmente na parte de celeridade de diagnóstico, né? Que a gente também tem esse problema. Sim, mas sim. no grosso, assim, a maior parte das coisas a gente resolve bem a coisa aqui e dentro do que está sendo feito no mundo inteiro. Dentro do que está sendo feito no mundo inteiro, embasado cientificamente. Claro, né? claro. Porque claro. também a picaretagem está no mundo inteiro também, né? Então vamos lá. Aqui é muito mais difícil você esbarrar com um pneumologista charlatão, com um otorrino charlatão, com um cirurgião plástico charlatão. Por quê? Porque como a comunidade aqui é menor, então você sabe rápido, né, o que é verdade e o que não é. Tu vai para um grande centro desse, para tu encontrar um charlatão lá é muito fácil, meu amigo, entendeu? E o charlatão geralmente tem o quê? Tem muita lábia e te conquista. E a rede né? social ajuda muito hoje, né? Você vai olhar, procurar se tem o RQE, nunca tem, né? Não tem. Médico especialista em beleza. Isso. Médico especialista em tal coisa. Mas quando você vai procurar, não tem nada. É especialista em transformar você, né? Tem escrito lá cirurgia plástica. Não tem cirurgião plástico, isso, entendeu, exato, né? E é um perigo, então é muito importante esses insights, às vezes, para o paciente. Quando você vai procurar o seu médico, né? Digita o nome do médico, né? Procura se ele tem RQE, porque é aquela questão, né? Do valor que você vai dar, né? Principalmente falando de cirurgia plástica, é algo... A gente trabalha muito com diagnóstico, é muito sério também, mas as pessoas geram muita expectativa, né? Geralmente na cirurgia plástica, assim, né? Dos padrões estéticos, né? Tem pessoas, não sei como é que tá isso hoje, tu vai conseguir falar pra gente,
Porque antes elas gostavam de mostrar que elas tinham feito cirurgia plástica, né? Então, os seios mais avantajados, né? Aquelas curvas perfeitas, né? O glúteo também bem avantajado. E hoje eu vejo, assim, até para algumas conhecidas que estão buscando um pouco mais a naturalidade. Tipo isso. assim, eu acho que tu fez alguma coisa, mas o que tu fez? Você tem percebido, assim, de que época mais ou menos esse padrão, assim, ele vem mudando, assim, as mulheres estão tendo esse insight, assim? Olha, eu vou te falar com muita sinceridade, assim, que nos últimos 10 anos agora, nos últimos 10 anos, a gente começou a ter uma procura mais pela qualidade de naturalidade do procedimento. Então, o que acontece? Ao invés de eu operar hoje uma paciente, ou do gênero masculino, ou um paciente, ou do gênero feminino, de face, com 70 anos, esse paciente já me procura ali com 50, 55. Então, as nuances das mudanças são menos perceptíveis, porque ele vai chegar, Diego, o que você fez? Você está mais jovem, sim, mas ele não consegue identificar exatamente o que foi feito. Isso é legal, né? Entendeu? Então, quanto mais precocemente você começa a tentar burlar o DNA, né, a data de nascimento antiga, fica menos perceptível. Por exemplo, um cidadão, vou dar um exemplo masculino e um exemplo feminino, não um gênero masculino. Cidadão que é careca, mas tem uma quantidade de cabelo aqui e de uma hora para outra resolve fazer um implante, vai ficar estranho. Então, se no momento que tivesse começado aquela queda, ele já tivesse feito, não é verdade? Com certeza absoluta, ninguém ia nem perceber que ele estava com aquela rarefação e ele ia continuar com o cabelo. Bom, no caso ele está cheio de cabelo, não sei se ele fez ou não, mas a gente está começando a carecer, então a gente tem que procurar ajuda, né? Mas eu te falo, seria o melhor momento agora, né? O mais indicado, né? Então, e falo mais, tá? Falo para você. Bons profissionais a gente tem em todo canto. Bom, gostei disso que tu falaste agora, eu quero fazer uma pergunta assim. Quando o paciente vai se consultar, né, na verdade, nós somos treinados para observar a doença, que é o nosso métier, digamos assim, a nossa atividade. Sim. Né? Dentro da cirurgia plástica, você vai trabalhar com expectativas, mas em algum momento a beleza, como diz no interior, a boniteza, ela pode ser um problema ali que precisa ser esclarecido. Né? Essa flutuação do conceito do bonito, existe uma métrica? Como é que vocês trabalham isso? Eu sei que eu vi de você que eu sei que você trabalha também nesse padrão, né, com métrica, medindo, etc. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte. Vamos lá. Tu tem um desvio nasal mínimo, eu tô vendo. Sim. Né? Eu não vou conseguir deixar essa tua estrutura cartilaginosa e óssea extremamente retilínea. Então isso eu já tenho que ser o quê? Dentro do valor, eu coloquei lá honestidade. Eu não vou conseguir ter a perfeição. Luiz, faz um favor para mim. Levanta assim. Se tu olhares para o Diego, me diz se a narina direita dele é igual à esquerda. Sim, não é? Pronto, Luiz. Como é que eu vou conseguir... E ele tem o desvio do septo também. Do septo, isso. Foi feito, não, vem de fábrica. Isso. Mas você sabia que todo mundo tem desvio de septo? Sim. Porque as estruturas ósseas cartilaginosas continuam crescendo, mas a estrutura do crânio parou. Então a gente vai ter um desvio. Então todo mundo vai ter. Sim. E quanto mais idade a gente tem, mais queda de nariz a gente vai ter, né? Então, a orelha cresce, o nariz cresce, mão e pé crescem, né? Então, a gente vai ficar um velhinho, assim, às vezes, com umas proporções estranhas. Sim. Ainda bem que tem vocês para dar É verdade. Então, essas situações, elas têm que ser ditas para o paciente. E quando eu identifico que o paciente tem uma caracterização, assim, de dismórfica, assim, de ele se olhar e enxergar outra coisa, poxa, esse é um paciente que eu tenho que ser honesto e dizer assim, olha, meu amigo... ou minha amiga, a gente precisa de um apoio psicológico. Sim. Porque o que você está buscando, eu não vou conseguir te entregar. E é comum chegar, às vezes, assim, sou eu, não, Luiz, é raro, não chega nesses casos? Olha,
É engraçado porque eu acho que geralmente tu atrai aquilo que tu buscas, né? E lá no consultório, eu gosto de atender os pacientes que estão felizes, que querem um resultado extremamente satisfatório, sabe? Que aceitam as limitações de qualquer procedimento. A primeira coisa que eu falo, eu coloco na frente do espelho. Olha, Papai do Céu fez igual? Não. Eu disse, poxa, imagina eu deixar perfeito aqui. Eu vou deixar parecido, vai melhorar muito, mas idêntico não vou conseguir. Né? Então a gente sempre fala isso. Quando o paciente chega muito depressivo, então muito negativo, eu digo, olha, a senhora não está no melhor momento para operar, porque tudo que eu for fazer para a senhora não vai lhe satisfazer. O que é isso? Honestidade. E pode dar errado. Eu juro pra você, parece que quanto mais negativo, mais dá problema. Dá errado na hora, acontece alguma complicação que não era pra acontecer. Parece que, sabe, aquela pessoa que eu acho que ela traz, às vezes, uma carga, né? Negativo. Eu falo assim, lá no consultório, né? Quem tá mais perto de mim, com certeza, é a Rayana lá o tempo todo. E hoje eu tenho até uma outra novidade maravilhosa, que hoje eu divido meu consultório com a Juliana. Juliana, minha esposa, te amo, Ju. Agradeço essa parceria que a gente criou, que é uma parceria linda, a família que a gente também construiu. E hoje trabalhar junto também, isso me dignifica e me dá mais felicidade. A Juliana é gineco-obstetra. Né? Então, o meu pai e minha mãe são médicos, eu sou médico e a minha irmã é advogada. O pai da Ju e a mãe da Ju eram médicos, ela é médica e o irmão dela é advogado. É engraçado assim, né? Sim. E a gente se encontrou, a Juliana foi campeã brasileira de natação de 800 metros várias vezes, campeã da travessia aqui no Rio Negro mais de 10 vezes também. Tem convite lá em casa para a Olimpíada e ela decidiu, poxa, chegou um momento, porque, querendo ou não, o esporte, na época que ela treinava muito, que estava despontando, não remunerava adequadamente. Então, entre você, naquela época, ser desportista e ter uma profissão, né? Então, ela agarrou a medicina. A Ju é gineco-obstetra igual a doutora Sheila Osório era, né? E, assim, é muito bacana a gente trabalhar junto. E a gente conversa muito, troca muito paciente, né? Alguns pacientes meus vão com ela, alguns pacientes dela vêm comigo. O Diego encaminha muito paciente, obrigado. Não, mas essa situação de você ser honesto e falar as limitações do procedimento, os riscos inerentes do procedimento, por que tem que ser feito no hospital, não pode ser feito no consultório, né? Os limites daquela tecnologia, aquela tecnologia pode ser utilizada para você, vai te trazer um benefício, ou vai só encarecer o teu procedimento e a gente não vai ter o resultado adequado. Por que fulano usou o sutiã interno e o senhor não vai fazer? Aí você vai ter que explicar por que aquela paciente precisava daquilo. Sim. E aí tem uma outra situação. Quando você opera o paciente, você tem que ter noção, dentro da minha especialidade, que você está operando uma parte física do paciente, está melhorando aquela anatomia, até melhorando às vezes a fisiologia da respiração, tudo, mas você está operando a cabeça desse paciente, né? A forma como ele se enxerga, a forma como ele quer ser. E isso tem um impacto tão grande na autoestima que essa pessoa se torna melhor. Ela se aceita mais, ela diz, não, agora eu estou pronto para enfrentar qualquer situação e eu vou ser vitorioso. Então você muda o mindset da pessoa. É impressionante. Acho que é disso também de buscar. Ela conseguiu buscar e teve êxito em buscar a melhoria da vida dela. Né? Eu vejo muito isso também com os pacientes que eu opero nesse sentido. Às vezes o paciente vê, doutor, essa semana eu operei uma paciente com 86 anos.
uma Poxa sinusite crônica fúngica. Desafio, assim, pra operar. Que bom que Duas você tá semanas falando atrás. isso, porque outro dia me chegou uma com 70, pera, você vai com esse médico aqui, se ele falar que não vai operar, você não vai operar, mas eu acho que dá pra operar. Sabe, acontece isso, olha, 86 anos, ela com dor na face há anos. Ela disse assim pra mim, doutor, assim, o resto de tempo de vida que eu tiver, eu quero ter qualidade de vida. Sim. E eu falei, olha, vamos conversar com o seu cardiologista, né? Aí o cardiologista liberou para operar, planejamos com anestesista, com o hospital e tudo. Não dá para fazer? Não dá para fazer. Planejamos uma cirurgia mais enxuta, mais curta, né? Os steps todos, que tinha uma insuficiência renal. Então, aquele foi feito, hoje ela está feliz. Nossa, doutor, tô sem dor, tô respirando. É impressionante, ela chega com outro ar no consultório. É outra pessoa, como ele falou. Alguma coisa mudou ali também. Ela conseguiu a saúde dela. A saúde. Eu vou te contar um caso. Paciente renal crônica, em hemodiálise. O sonho dela era ter uma mama. Ela tinha buscado isso fora de Manaus, aqui dentro de Manaus. Aí, um dia, ela chegou, olha... O médico fulano de tal, amigo do senhor, disse que o senhor faz. Teu amigo. Quando chega, obrigado. Aí, eu peguei aquilo e disse assim, olha, eu vou fazer, mas vamos fazer da seguinte maneira. Se o teu nefrologista autorizar, o teu cardiologista autorizar, olha lá, ela era renal crônica, em hemodiálise e tinha lúpus. Olha lá a bronca. Né? Tá vendo? E eu fiz. É comigo o negócio. É comigo a bronca. E eu fiz, né? Pensa numa mulher satisfeitíssima, né? Casada, teve filho. Claro, depois que foram as complicações. Ela um pouquinho mais velha, complicou. Ela na época, eu acho que ela tinha 41 anos quando nós fizemos, né? Isso já tem uns 6 para 7 anos, porque eu ainda não estava no consultório, eu ainda estava lá na clínica, né? E a gente até estava falando sobre a clínica, o primeiro contato que eu tive com o Diego, além da universidade, foi lá na clínica, né? Então, esses casos também, eu faço muito reparo, eu acabo fazendo muito reparo de cirurgias que não tiveram um resultado muito satisfatório. Eu faço muito reparo de reconstrução de mama, que a minha defesa como especialista e o meu trabalho depois para a gente chegar a titular foi só sobre reconstrução de mama. Então, as técnicas que a gente mais realiza, com prótese, sem prótese, com transferência de tecido do abdômen, isso tudo a gente faz aqui, ó, tupiniquim, com qualidade, resultados maravilhosos. Vem gente do Rio, vem gente de São Paulo, vem gente do exterior. Eu opero muita gente de fora. Opero americanos e eu opero brasileiros que moram nos Estados Unidos, brasileiros que moram na Europa, né? Essa semana nós temos uma paciente que chegou dos Estados Unidos que vai fazer a face, e temos uma paciente que chegou da Espanha que já operou comigo e quer fazer uma lipoaspiração. E assim, eu entendo também que pela valorização das moedas e pela qualidade do serviço que nós entregamos no Brasil, eles fazem esse turismo cirúrgico também. Né? Mas aí eu falo, olha, para a gente ter sucesso, a gente tem que seguir uma cartilha, pô. Não adianta a senhora chegar aqui hoje e ir embora daqui a uma semana. Não vai dar certo. Perigo, né? Perigoso. Hoje, para vocês terem uma ideia, a minha equipe, nós somos 9 pessoas para atender um paciente. Pô. Então, nós temos fisioterapeuta, anestesista, meu auxiliar, 2 instrumentadores, a minha circulante, a minha técnica de enfermagem, a minha enfermeira que cuidam da paciente lá no hospital. E a minha fisioterapeuta vai na casa. Tem a Rayana que faz toda essa situação resolver, né? Então, hoje essa qualidade de serviço você às vezes não tem fora. E tem uma outra coisa. Quando tu vai operar fora, tu sai do teu habitat. Casa, tem todos os custos de hotelaria. O pós-operatório tu não vai operar e vir para cá, né? E se der um contratempo?
Aí o colega de lá liga, não, vai com fulano, vai com ciclano. Aí quando a paciente vai com a gente aqui, qual é a primeira coisa? Não, doutor, mas vai ter que pagar a consulta? Como é isso? Eu não lhe operei, eu não sei o seu caso, eu tenho que lhe avaliar. Aí você diz, olha, a conduta é assim, assim, assado. Aí liga para lá. Olha, não é bem isso. Aí eu digo assim, faça um favor para mim. Tá aqui a sua consulta. Vá lá e peça para ele resolver. Não fomos nós que fizemos essa situação. Não, doutor, eu quero que o senhor resolva. Então, olha, vai ser assim, ó. A minha cartilha é isso aqui, a gente vai fazer assim, assado, cozido e frito. No momento que você tem essa intimidade, essa relação médico-paciente, né? Que foi construída perante uma visita no consultório, tudo direitinho, porque hoje com mídia social, eu não sei vocês, o paciente, doutor, quanto é tal procedimento? Sim. Quanto é que é uma mama? Pô, uma, primeiro que são duas, né? Só para fazer só um lado. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um demérito para a pessoa que se sujeita a fazer um orçamento sem saber a história do paciente. Poxa, vamos lá, uma paciente longilínea, 1,75 m, IMC 25, musculatura adequada, dieta toda balanceada, sem pressão alta, sem diabetes, vai colocar uma prótese, não tem nem queda da mama. É uma cirurgia que, do ponto de vista técnico, às vezes, é mais fácil você descolar, porque vai estar tudo ali mais tranquilo, não vai ter o processo inflamatório de quem tem uma celulite, de quem tem um diabetes, de quem tem uma pressão alta, de quem não se alimenta adequadamente, né, por conta de todos os radicais livres. Isso tudo influencia. Qual é a medicação que a senhora toma? Né? Ah, não, eu não tomo nada, eu só tomo AS tem 10 anos. Putz, grila. Eu prefiro operar paciente que suspendeu há 2 dias um anticoagulante do que operar o paciente que está tomando AS. Sangra demais. Isso que o doutor Euler falou é interessante. O Euler falou interessante. Então, crie intimidade com o profissional que você escolheu para cuidar da sua vida. Verdade. Vá lá com ele, continue acompanhando. Às vezes você tem uma dúvida diagnóstica. Poxa, será que essa bombinha que eu estou usando, esse spray que o doutor passou, eu tenho que continuar usando? Marca a sua consulta. Porque a intimidade que você cria com o seu médico, que você chama de seu, é a intimidade que o seu médico cria com você. Claro. Né? Às vezes o paciente chega comigo e diz assim, doutor, eu vim aqui porque eu sei que eu tenho indicação de cirurgia para operar o nariz. Vai falar a verdade, eu examino o paciente e falo, realmente sim, mas vamos voltar outro dia, vamos conversar e tudo. Eu não senti intimidade, eu não opero se eu não sentir, parece que se não tiver aquela empatia com a coisa toda, eu prefiro postergar, tipo, volte comigo outro dia, aí a gente constrói uma relação, aí a gente tá entendido. Vai ter meu telefone, você manda mensagem quando quiser e assim a gente constrói. Eu acredito que vocês, pelo que vocês estão colocando, é muito assim, quando não cria essa intimidade, essa relação, o que é melhor? Diz, eu não vou conseguir alcançar o que a senhora está almejando. Ser sincero, é honestidade, né? Olha, eu acho que não vai... Eu acho que a gente vai só até aqui, mas isso, talvez você consiga outro profissional, posso lhe indicar, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser sincero. E no consultório, vocês não sei se sofrem isso, ou se sofrem de uma maneira menor, acredito. Não, porque eu operei com fulano de tal, vou entrar na justiça contra ele, não sei o quê, e começa... Eu digo, a senhora tem uma foto da senhora do antes? Vamos deixar o colega de lado aqui, bora focar na senhora? Né? Aí mostra a foto. Poxa, mas a senhora melhorou muito. Olha isso, olha aquilo, olha esse detalhe. O que está lhe incomodando? Não, doutor, sabe o que é? Eu fui lá e ele não quis fazer isso aqui, assim, assado, cozido, frito, que eu acho que deram um retoque, que não sei o que. Eu disse assim... Quando a senhora operou, a senhora estava com quantos quilos? Eu estava com 60. E agora? Eu estou com 66. Disse, olha, talvez não seja o retoque, talvez a senhora tenha engordado. Se a senhora emagrecer, bora ver um nutricionista, bora fazer uma atividade física. Aí eu digo assim, olha, esse profissional que fez essa cirurgia, ele deu um resultado tão satisfatório, tenho certeza que se a senhora voltar com ele,
ele talvez até faça um preço totalmente diferenciado para conquistar o que a senhora mais almejava, que era esse resultado maravilhoso, magnífico que a senhora estava procurando. Eu já liguei para a colega, disse assim, olha, fulano, ela está voltando aí com você. Mas o senhor entra na cirurgia, doutor? Disse, entro. Fulano, entro na cirurgia com você, tal. E ela voltou, eu nem fui para a cirurgia, resolveu. Agora, se você chega daqui, mano, tá um fogaréu e tu tá com a gasolina, meu Deus. Daqui a pouco, volta. E volta pra gente. Na hora, encomenda o paciente. Olha, eu acho que essa honestidade tá muito dentro da ética, né? Porque, às vezes, foi uma relação médico-paciente que não deu certo num determinado momento. Tava tudo certinho, aí quebrou um pedacinho. E se você conseguir remodelar aquilo, a relação continua. Então, eu não tenho essa capacidade de saber exatamente tudo o que aconteceu naquela situação. Mas se você vai com um jeitinho mostrando que os resultados vieram, você resgata a relação, sabe? E você falando agora de mama, hoje eu pego assim, algumas pacientes, né, para fazer cirurgia, né, tipo, ou porque fumaram, ou porque asmáticas, né, para fazer o pré para cirurgia, para retirar fazer o explante. A prótese, né? Gostaria de saber se realmente existe data de validade, se antes isso era muito comum, hoje não é, hoje temos outra tecnologia, como é que está funcionando? Tá, vamos lá. O implante de silicone ele evoluiu do ponto de vista das características físico-químicas dele, né? Mas hoje os implantes têm entre 7, 9, 12 camadas de um silicone mais capsular, né, ali fora, e um silicone gelatinoso coeso dentro. Mas o silicone de dentro, que é gelatinoso, ele tem mais solvente do que a cápsula, não é verdade? Sim. Mas esse solvente, ele continua atuando naquela cápsula. Então, por isso que são várias cápsulas. Então, com o tempo, essas cápsulas elas vão ficando mais finas. Quando elas vão ficando mais finas, elas vão perdendo também um pouquinho da estruturação, de empurrar. E a cápsula cicatricial comprime também aquele silicone, então modifica o formato da mama. Se a paciente engordar, vai modificar. Se a paciente emagrecer muito, aí essas pequenas deformidades da cápsula começam a aparecer, que são aquelas altos e baixos, que eles chamam tecnicamente de rippling, né? Às vezes a paciente deita, a prótese movimenta um pouco, às vezes já está uma retração que causa dor. Então, esses casos, independente da qualidade da prótese, em um determinado momento vai acontecer, porque tem uma vida útil, né? Tem uma data de validade. Uma prótese gira em torno de 10 a 15 anos. Se eu somar 25 dividido por 2, ali 12 anos, eu acho que era um bom momento de trocar. E existe hoje uma situação de que a prótese ela é interpretada pelo corpo como algo que não é seu. Uhum. Como aquela cápsula da prótese, às vezes ela aparece com as estruturas das articulações, às vezes a gente faz um anticorpo para meio que destruir aquela prótese, aquela cápsula, aí começa a ter outras repercussões, como se fosse alterações assim reumatológicas. Isso, é o EJA. Já peguei uma paciente. E você tira a prótese, acabou. Incrível. Eu tava fazendo tipo um quadro de dermatomiosite, assim, comprometimento pulmonar, articular, tudo perdendo força, olha isso, aquilo, nada. A prótese. Vamos tirar. A prótese, tirou. E às vezes, olha, eu vou te falar uma coisa. E não põe outra. Não. Aí você faz o explante. Depois de algum tempo, assim, vamos lá, uma paciente opera, coloca uma prótese com 45 anos. Faz uma reforma, fica linda, maravilhosa. Com mais 15 anos está com 60. A estrutura já não é a mesma, o colágeno já não é o mesmo, a pitose vai vir, existe a cicatrização
prévia da cápsula da mama. Mas, geralmente, com o tempo, a mulher ela perde um pouquinho o que também? O gasto energético dela diminui. Então, ela começa a reter um pouquinho de gordura e, às vezes, essa mama aumenta um pouquinho de volume. Então, você tira a prótese, com o residual você ainda consegue reconstruir, dando um volume adequado e remontando aquilo. E elas, na maioria das vezes, doutor, melhor coisa que eu fiz, agora eu não preciso mais estar me preocupando com o implante, né? Eu já não estava mais gostando mesmo de como estava o aspecto e agora eu não tenho mais que operar. Estou hiper satisfeito. E na maioria das vezes também não faz só isso, né? Faz a mama, associa uma lipo. A gente tem hoje, dependendo da espessura desse retalho que a gente constrói, a possibilidade de fazer enxertia gordurosa nesse tecido, do tecido próprio gorduroso, que faz um envelope da mama, um invólucro da mama, mas não dentro da glândula, né? Porque ali a gente tirou a prótese, então vai ficar um oco. Então eu não posso jogar ali que não vai nem nutrir, né? Então eu tenho que ter onde tem um tecido que possa nutrir, né? Então tem essas situações. Mas é por isso que eu falo, doutor, a minha amiga botou 500, eu também quero 500. Eu disse, mas qual é o volume da mama da paciente antes? Vamos lá, a paciente tinha 100 ml de mama, botei 500, ela ficou com 600. Aí a menina tem 350, eu boto 500, fica com 800, não vai ficar nunca nem parecido, entendeu? O tecido é diferente, o suco é diferente, vai ter que movimentar a areola, não sei. Ah, como é que é a tua musculatura? Ah, não tenho nada, então eu vou ter que botar debaixo do músculo. Ah, eu tenho mama, então posso botar debaixo da glândula. Ah, tá meio termo assim, eu posso botar debaixo da face. Então, cada caso é um caso. Eu não tenho uma técnica específica para o Luiz e a mesma técnica eu vou utilizar para o... Não é na hora lá. E cirurgia é muito assim, né? Cirurgia cada uma é uma. É, né? Uma. Se eu vou fazer o mais básico do nariz, que a gente vai dizer que vai falar, vou fazer um septo com corneto. Cada um é um, né? Uma forma como você descola, como você acessa, o paciente é diferente, né? Aí quando a gente vai falar então de doenças inflamatórias, infecciosas e tumorais, então, e a resposta assim, também de cada paciente, né? A cicatriz cicatricial é diferente. E sobre você falou aí sobre a questão de a cirurgia, eu faço cirurgia no hospital, não faço cirurgia no consultório. Na mídia, a gente tem visto, né? Não aqui em Manaus, muito difícil, mas em outros estados, né? Principalmente para o Sudeste, algumas complicações, às vezes de cirurgia tipo de lipoaspiração, que são feitas em consultório. É regularizado esse procedimento em consultório? Todos eles precisam ser feitos em âmbito hospitalar? Como é assim, a gente tem uma classificação de lipoaspiração com retirada inferior a 1000 ml, né? Que seria um retoque de lipo, uma pequena lipo, alguma coisa nesse sentido. Se você tiver dentro dos padrões da Anvisa, tudo direitinho, tiver uma clínica com enfermeira, com autoclave, com tudo, você pode fazer esses pequenos procedimentos. Eu não faria nenhum procedimento que ultrapassasse ali 40 minutos, 1 hora, né? E outra coisa... O tempo aumenta a chance de embolia gordurosa também. E assim, na maioria dos casos, você fazer isso com local é extremamente desconfortável para o paciente. E o anestésico local, se você não fizer adequado, você tem complicações neurológicas graves. Então, o que é melhor? Tu pagar um pouco menos e correr um risco absurdo, ou você pagar o adequado com toda a segurança? Até para o profissional é ruim também, desconfortável. A vida é ruim. Procedimento você gosta de paz, né? De conforto. Claro, claro. Paciente, tá doendo, não sei o quê. Não é bacana, né? Né? Então, poxa, é o procedimento do anestesista? Então, vamos chamar o anestesista. O meu anestesista hoje é o Dr. Cid Amorim Nunes, né? Então, até isso. Eu fidelizo a minha equipe. Eu não consigo ir operar em outro hospital e não levar a minha equipe. Porque não vai ser a minha equipe, não vai ser o meu resultado, porque eu preciso da qualidade anestésica que eu consigo com o CID. Entendeu? Eu preciso do meu auxiliar que me dá o campo que eu necessito. Os meus instrumentadores já sabem qual é o fio que eu gosto, qual é o porta-agulha que eu utilizo, a pinça que eu gosto. Você, Diego,
Não tem os teus materiais Sim. que são teus xodós, Sim. que parece que ele encaixa na Na tua mão. mão perfeitamente. Não A é assim. instrumentadora que sabe, a gente não precisa mais falar. Falar, já chega exatamente. A preocupação, é uma preocupação que você não pode mais chegar na sala, né? Para você ter um resultado. Isso. Tem que chegar a saber que a equipe está fazendo Tá cada fazendo um a sua parte. e que vai sair, né? Isso. Se tiver que se preocupar em todo o cenário ali, não tem como, né? Às vezes eu acho que o cirurgião, além de executar, é meio que maestro também, né? Né? Sim. Então, olha, que é uma orquestra, Tem uma né? coisa na cabeça aqui, orquestra. Você pega e fala mais. Eu não te falei que ia ser uma conversa encantadora. Tinha, rapaz. Olha, tanto que no primeiro bloco... E eu tava com a síndrome de Age aqui, né, falando, ele do nada, não, questões reumatológicas. Eu falei, rapaz, esse cara tá... Tô lendo a tua mente. A segunda vez. Então, bom, olha, com mais um episódio nosso, finalizando, né, Luiz, com, assim, uma aula de empatia, de saúde, de beleza, de bem-estar, né? E falando de arte, ciência, né, questão de vida, então bate-papo muito legal. Muito Poxa, obrigado. O Dr. Euler continua com a gente no próximo episódio. Você não deixe de escutar. Respira fundo, né, Luiz? E ouça, sempre. Respira Ouça Cast. sempre, viu? Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Instagram. Então, TikTok, e na próxima rede Facebook. social que tiver, nós estaremos lá também com o apoio da Sonata Soluções Auditivas. Obrigado.